A interpretação bíblica, quando é feita de maneira errada, faz com que muitos cheguem a conclusões completamente distorcidas do que o relato bíblico apresenta. É verdade que existem textos difíceis de compreender na Bíblia e que muitas vezes parece ir na contramão de tudo aquilo que você aprendeu na sua vida cristã. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, você quer ver um exemplo? Por exemplo, quando você vai à igreja, você sabe que lá é a casa de Deus, que você vai lá para encontrar a Deus, para louvar a Deus, para receber as bênçãos dele, não é isso? Agora, olha só o que diz o texto de Hebreus, no capítulo 7, versinho 48 em diante. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Como disse o profeta, o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? Lendo esse texto, parece que Deus está se gabando e não dando valor a nada que o ser humano faz para agradar a Deus. Agora, como interpretar a palavra de Deus? Os textos que estão espalhados por este livro. Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja bem-vindo! Já estamos começando o programa Na Mira da Verdade e já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Em especial hoje eu quero mandar um abraço para Palmitos, que recebeu o sinal aberto aí na cidade de Palmitos, Santa Catarina. Um abraço ao prefeito, um abraço ao vice-prefeito, a todos que se mobilizaram para que a Novo Tempo chegasse aí. E também a Porto Velho, que estivemos lá inaugurando, e outras cidades mais que estão entrando no ar aí. Um abraço carinhoso a você que pela primeira vez está sintonizando aí o programa Na Mira da Verdade. Este programa que você pergunta e a Bíblia responde. Sua pergunta é colocada na mira da verdade e respondida à luz da palavra de Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência e já começamos o nosso programa cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Estou feliz porque tivemos a oportunidade de estar com aquele povo amigo e querido de lá em Porto Velho, Rondônia. É verdade. E depois também pude dar uma passada em Vitória, no Espírito Santo. Agradeço a todos vocês pelo carinho. Hoje eu tenho aqui, Tito, 150 abraços para mandar para as pessoas. Senhor amado, professor, a gente vai acabar o programa só dando parabéns ou mandando abraço para todo mundo. Não é 150, é um pouco menos, é 149. Vou mandar rapidamente alguns abraços aqui. Primeiro para o meu amigo e irmão Lourenço Gonzalez e a irmã Marlene Gonzalez, da editora Ados, telespectadores assíduos do Na Mira. Deus abençoe a vocês. Um abraço para o Rodrigo Fattori e Marta Morales, de Gramado, Rio Grande do Sul. Um casal amigo que está conhecendo Na Mira da Verdade, Tito, e que está se apaixonando cada vez mais pela Bíblia, né? E um abraço também para Edna de Fátima, Flávio Pereira Leite, de Várzea Grande, Mato Grosso, Josiane Ventura, da cidade de Corupá, Santa Catarina, Tiago Santana, de Jequié, Bahia. Deus te abençoe, amigo Tiago, uma pessoa sincera, um cristão que tem aprendido cada vez mais da Bíblia. Também para a senhora Lourdes, de Porto Velho, a mãe do Fábio. Valdir, que é irmão do Marlon, de Ji, Paraná. Meu irmão, onde quer que você esteja, Deus está com você, viu? Um abraço também para o Fábio, para a Marcela, de Porto Velho. E aqui eu tenho um último abraço, Tito, para uns irmãozinhos que vieram de longe da Amazônia para nos assistir em Porto Velho. Impressionante o quanto eles são pessoas dedicadas. A Anne Riza de Oliveira, Mateus Riza de Oliveira e Carlos Nunes de Oliveira. Meus irmãos, Deus abençoe a simplicidade, a humildade e a bondade de vocês, viu? Que Deus os guarde, continuem firmes no caminho, porque Deus tem planos para vocês.
Eu tenho alguns abraços para mandar também, professor, mas a gente vai fazer isso no decorrer do programa, tá bom? Ótimo. Porque a gente não pode perder a chance agora de aprender mais sobre a palavra de Deus. E eu já comecei o programa dizendo sobre interpretação bíblica. Você sabe, professor, que essa interpretação bíblica, muitas vezes o povo pega um texto ali e dali faz uma teologia toda. Perigosíssimo. E é perigosíssimo. Por exemplo, o texto que eu li dá a entender de que Deus não vive, não aceita estar ali na igreja, ou ele não está nem aí para o templo como foi feito, e ele disse que estaria. E hoje, para as casas, os templos que são construídos, dá a entender de que Deus não está ali. Como interpretar esse livro aqui, esse capítulo aqui de Atos? Eu acho que falei Hebreus na abertura, mas é Atos. Atos, capítulo 7, a partir do verso 48, professor. Como interpretar isso aqui? Pois olha, amigo Tito, nós vamos explicar esse versículo bíblico e vamos aproveitar essa oportunidade desta pergunta muito boa para darmos algumas dicas de interpretação da Bíblia para os nossos telespectadores, ouvintes e internautas. Por exemplo, quando nós lemos Atos 7,48, onde Estevão diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, Estevão não está negando a onipresença de Deus, até mesmo porque em Mateus 18:20, Cristo afirmou que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Jesus estaria no meio deles. Então realmente Cristo está presente na igreja com o seu povo. Agora, o que Estevão quis destacar aqui? Aí que é importante nós interpretarmos a Bíblia, não é, Tito? Sim. Por exemplo, quando analisamos o contexto interno do versículo, nós percebemos que Estevão está aqui, diríamos, pregando, fazendo um sermão para os fariseus, líderes religiosos. E os fariseus davam um valor extremo à arca do concerto, que era uma espécie de uma caixa onde continha os 10 mandamentos de Deus. E esta arca ficava em um compartimento especial do santuário e ali Deus se manifestava para falar com o povo dele. E o que Estevão quis dizer é o seguinte: Deus, apesar de estar presente com eles ali, diante da Arca da Aliança e no lugar santíssimo do santuário celestial, Deus não depende de moradas humanas para ele poder permanecer com uma pessoa. A ênfase de Estevão aqui, o objetivo dele é mostrar que Deus tem um santuário no céu onde é a real habitação dele. E que aquele santuário do céu é muito mais importante que o templo judeu daquela época, onde Deus também estaria com eles. Ele quis mostrar para os judeus que Deus é maior do que eles imaginam e que Deus não depende simplesmente de um santuário terrestre para habitar com o seu povo. Nós lemos também em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que ele também é a habitação de Deus. Então esta era a ênfase de Estevão. Tanto que você vai aqui em Hebreus 11, 16, e aqui é dito o seguinte: mas agora aspira a uma pátria celestial, superior, isso é celestial. Então aqui fala que Deus tem uma pátria, uma cidade para nós no céu, onde Deus habita e onde habitaremos com Deus para sempre. Agora vamos falar um pouquinho de interpretação bíblica, porque isso é importante e esta pergunta do Tito nos dá essa oportunidade. Eu queria passar algumas dicas rápidas para você, amigo que nos acompanha, para interpretarmos a Bíblia corretamente. Primeiro, analise o contexto interno do verso. Naquele texto que nós acabamos de mencionar, de Atos 7,48, se você ler o versículo isoladamente, parece que Deus não habita na igreja conosco, mas apenas no santuário celestial. Agora, se você ler o contexto interno, ou seja, o que os outros versículos antes do verso disseram, ou depois, aí você já consegue esclarecer o assunto. Então essa é uma primeira dica. Analise o contexto interno do versículo. Um segundo ponto muito importante. Analise tudo o que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto. Vou lhe dar um exemplo. Algumas pessoas, por mais sinceras que sejam, elas erram em dizer, por exemplo, que os livros do Novo Testamento são superiores aos do Antigo Testamento. Isso é muito perigoso, porque 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura
é inspirada por Deus. E por isso, toda a Escritura deve ser estudada para compreendermos o plano de Deus para a nossa vida. Qual era o método de Jesus para estudar um assunto ou para explicar o assunto a uma pessoa? Era exatamente analisar tudo o que a Bíblia tinha a dizer sobre o assunto. E eu vou ler para você isso. Em Lucas 24, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo, passando por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Cristo aqui estava explicando a doutrina da ressurreição. E para explicar que ele ressuscitaria, ele utilizou todos os escritos do Antigo Testamento. Ou seja, essa atitude de muitos cristãos, de pegar um verso isolado aqui e outro ali, e não levar em conta o todo, isso é muito perigoso. É por isso que acaba surgindo aí uma igreja ou 10 igrejas por dia, porque cada um quer interpretar a Bíblia da sua maneira, sem seguir essas regras básicas de interpretação do texto bíblico. Uma outra dica que eu dou para você, além de você permitir que toda a Bíblia explique o assunto, deixe o profeta dizer o que ele realmente está dizendo. Por exemplo, muitos cristãos vão a 1 Coríntios 16, verso 2, e com base nesse texto dizem que Jesus mudou o dia de guarda. Entretanto, 1 Coríntios 16, 2 apenas está dizendo que Paulo recolheu ofertas no domingo porque ele tinha que viajar no dia seguinte. Nada está falando da mudança do dia de guarda. Em Atos 16, 13 você vê Paulo guardando o sábado. Então, deixe a Bíblia dizer o que ela quer dizer e não force a Bíblia a dizer aquilo que você quer que você diga. Tá? Então essas são algumas das dicas que nós damos, teriam muitas outras, mas creio que essas serão importantes para você começar a fazer um estudo cada vez mais sério da Bíblia e para você compreender toda a vontade de Deus para a sua vida. Muito bem, professor. Bom, estamos apenas começando e aqui você vai aprender mais da palavra de Deus. Portanto, não sai daí não. Nós vamos para um intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta e para você participar do nosso programa é muito fácil. Basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. Está aí escrito no seu televisor, 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta e ela chega aqui, ó, na hora. Faça a sua pergunta, faça bem objetiva, que ela vai entrar na mira da verdade. Ou se você preferir, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, e você vai ver ali que tem um espaço do lado direito para você preencher e colocar a sua dúvida, a sua pergunta, que eu recebo aqui na hora, online. E se você ainda preferir, você pode seguir a gente no Twitter. O nosso Twitter é twitter.com/na mira da verdade. @na mira da verdade, você manda a sua pergunta para a gente e ela também vai entrar na mira, tá bom? Então participe do nosso programa, aproveite aí, vá formulando as suas perguntas, as suas dúvidas que você tem, os seus questionamentos sobre Bíblia, sobre religião, enfim, o que você quiser perguntar, manda pra gente que ela vai ser colocada na mira. Professor Leandro Quadros, Vamos, meu amigo. Chegou uma pergunta aqui no nosso blog, professor, e eu já tenho que começar o programa batendo nessa mira aqui, ó. Como é que você vai sair dessa, professor? Porque olha só, você diz aqui no programa que no céu nós não teremos, não vai haver o relacionamento entre homem e mulher. Mas olha só o questionamento, professor. Quem mandou essa pergunta foi José de Maceió, Alagoas. Ele diz o seguinte: me tirem uma dúvida. A lei dos 10 mandamentos existe no céu? A lei dos 10 mandamentos é eterna. Existe no céu? E em relação ao 8º e o 10º mandamento? Dá-nos a entender que no céu há relacionamento entre homem e mulher. Como é que fica, professor Leandro Quadros? Qual é o 8º e o 10º mandamento? Pois olha aqui, quando nós precisamos, o 8º mandamento aqui fala, na verdade o 7º, né? Onde estão as leis dos 10 mandamentos na Bíblia, professor? Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. E também em Deuteronômio 5, do verso 1 ao 21. Okay. Esses dois capítulos ali se encontram os 10 mandamentos, né? E o que diz aí, meu amigo? Por exemplo, essa pergunta dele é importante, por quê? Quando nós lemos aqui
o 7º mandamento diz, não adulterarás. E o 10º, né, diz para não cobiçar a mulher do próximo. Exatamente. Agora, a gente já não falou aqui que a lei de Deus ela é eterna? Aí entra um detalhe importante. O que existe no céu são os princípios morais, mas não os 10 mandamentos ao pé da letra como existem para nós hoje. Opa! Aí é que está o detalhe. Por exemplo, em João 8,44 é dito que o diabo é homicida desde o princípio. Só que o diabo não matou ninguém no céu. O detalhe é que Jesus fala em Mateus capítulo 5 que se você odiar alguém, você já está cometendo um homicídio, menos grave, mas lógico, mas é um homicídio. Então, já havia no céu um princípio que dizia não mate, até mesmo através do ódio. No céu, apesar de não haver relacionamento sexual entre os anjos, há o princípio, no 7º mandamento diz não adulterarás. O princípio que está no céu é o quê? O princípio da fidelidade. Então, o princípio existe. Agora, o detalhe de como o princípio funciona, isso aqui se refere só ao planeta Terra. Então, nós temos que ter em conta o seguinte, os princípios morais de Deus realmente são eternos, existem desde a eternidade. Agora, a forma como eles foram transcritos para a humanidade é diferente do que lá no céu, né? Então, se nós levarmos isso em conta, não vai ficar assim complicado entendermos essa questão. Muito bem, professor. Eu já abri minha Bíblia aqui porque tem uma pergunta aqui de Hebreus 6, 4 a 6, que diz: o apostolado não se converte mais. Isso é verdade? Ou seja, olha só o que fala aqui em Hebreus. Leia para nós, Quando ele amigo. fala que o apostolado quer dizer aquele que já conheceu a Deus e abandonou, não tem chance mais de se reconverter. Olha o que fala aqui. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo, já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinha experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Ora, professor, se eu um dia fui da igreja, se eu fui um crente, se eu fui de uma religião e hoje eu estou afastado, quer dizer então que não tem mais perdão para mim, não tem mais arrependimento? Eu não vou novamente estar em comunhão com Deus, baseado nesse texto? Você sabe, amigo Tito e querido telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo, que durante séculos a igreja cristã se deparou com esse texto e teve muitas dificuldades. Por quê? Muitas pessoas, quando se apostatavam, saíam da fé e queriam voltar, essas pessoas não eram mais aceitas, porque de acordo com Hebreus 6, 4 a 6, a pessoa que se apostata e quer voltar não tem mais chance para ela. Então, por muito tempo, o cristianismo teve problemas seríssimos com esse texto, mas graças a Deus, que Deus foi iluminando a mente das pessoas e regras de interpretação bíblica foram extraídas da própria Bíblia e hoje nós podemos compreender esse texto à luz de Hebreus capítulo 10, do versículo 26 ao 31. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou ler o versículo 26 e aí nós vamos entender o que o autor de Hebreus quis dizer no capítulo 6. Hebreus 10, 26, eu peço que você leia na sua casa com tranquilidade. Hebreus 10, 26 a 31, que você vai pegar a essência de todo o pensamento. Mas o verso 26 diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. O pecado para o qual não há perdão, o tipo de apostasia para a qual não há perdão, é aquela em que o indivíduo continua pecando deliberadamente. Aqui o autor de Hebreus está dizendo que se a pessoa recebe um pleno conhecimento da verdade e se apostata, abandona da fé e deliberadamente fica numa vida de pecado, essa pessoa está endurecendo o seu coração e chegará o momento em que ela pecará contra o Espírito Santo e não ouvirá mais a voz dele na consciência. Então pense o seguinte, que o tipo de pecado, o tipo de apostasia
para a qual não há perdão em Hebreus capítulo 6, é aquela apostasia em que o indivíduo, além de se apostatar, fica tendo uma vida de pecadeiro, ou seja, faz do pecado um estilo de vida. Agora, biblicamente é possível sim uma pessoa que se apostatou mudar de vida e para Jesus Cristo. Vou lhe dar um exemplo. Você pode ler 2 Crônicas 33, do verso 1 ao 6. Lê também os versos 12 e 13. Lá você vê a história do rei Manassés, um rei perverso, que se afastou tanto de Deus que, para você ter uma ideia, ele sacrificou até os filhinhos dele para deuses pagãos. Sabe o que acontece? Deus permitiu que ele fosse levado preso para a Síria como castigo. E diz o verso 12, 2 Crônicas 33, que Manassés se arrependeu, fez oração a Deus e Deus perdoou ele. Então você perceba, Deus perdoa o pior apóstata se há um arrependimento sincero e se o indivíduo abandona aquele estilo de vida pecaminoso, tá bom? Então, analisando o todo da Bíblia, nós podemos entender com mais tranquilidade Hebreus 6, 4 a 6. Ok, professor, mas agora, em cima disso que você falou, do arrependimento e tudo mais, do perdão de Deus, que é grandioso e tudo mais, tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso blog, o Paulo Sérgio Rocha, de Macapá, no Amapá, ele diz o seguinte: em Êxodo capítulo 12, verso 29, fala da morte dos primogênitos, lá naquelas pragas do Egito, quando Moisés estava ali para salvar o povo. E olha só o que diz lá em Êxodo 12, 29. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de toda a família do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia. E matou também a primeira cria dos animais. Olha só, essa praga aqui pegou crianças, pegou bebês, pegou todo o que era o primogênito. A pergunta é a seguinte: algum desses primogênitos que foram mortos poderiam ou puderam ser salvos, professor? A Bíblia consegue apresentar isso pra gente ou não? Olha, a Bíblia, querido telespectador Paulo Sérgio, ela não nos apresenta detalhes sobre isso. Realmente, Deus teve que executar juízo sobre nações pagãs. Por exemplo, Deus havia dado muito tempo para o povo todo do Egito, que era um povo idólatra e praticava bastante imoralidade. Deus deu muito tempo para eles se arrependerem. Deus enviou 9 juízos, 9 pragas, para alertá-los da pior que viria, que era a 10ª. E eles continuaram rejeitando a voz de Deus e tratando de forma desumana os israelitas. Então Deus mandou o castigo. Nós não temos como avaliar quem foi salvo e quem não foi salvo. Agora, à luz de Mateus 19, 13 a 15, nós não temos dúvida alguma de que Deus tem perspectivas eternas para as criancinhas. Porque lá em Mateus, Jesus diz assim: deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, eu não posso lhe dizer aqui se todos foram salvos ou não. Agora, de uma coisa nós não temos dúvidas: Deus deu todas as oportunidades que essas pessoas precisavam para que elas se arrependessem e mudassem de vida. Muito bem, professor, muito bem. Bom, nós temos que ir para um intervalo rapidinho, mas ainda tem 3 minutinhos que dá para a gente colocar mais uma pergunta na mira. Vamos e a lá. questão é a seguinte: chegou aqui pelo nosso torpedo SMS e a pergunta é a seguinte: antes da fundação da Igreja Adventista, a maioria dos protestantes não guardavam o sábado. Como fica a questão do sábado nesse tempo aí para Deus? Olha que interessante o questionamento. Antes da fundação da Igreja Adventista, não se falava do sábado. Como é que a gente pode explicar isso daí, professor? Nós temos 2 minutinhos, você consegue responder? Eu consigo, eu queria pegar, encontrei. Eu vou pegar um livro aqui, que eu já li esse livro aqui algumas vezes. Eu gosto muito da opinião da escritora cristã Ellen White sobre esse assunto, né? Então vamos fazer o seguinte, professor. Logo depois do intervalo você vai responder. Nós temos que ir para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, eu queria mandar um abraço todo especial para todo o pessoal de Tatuí, que a partir deste domingo passou a receber a TV Novo Tempo em canal aberto. Parabéns a Tatuí, que agora também tem o canal Novo Tempo, o canal da Esperança, aí o canal 47. Um abraço grande para vocês. Bom, nós temos que ir para um intervalo, mas ainda tem muita coisa para entrar na mira. E não sai daí não, para você aprender muito mais da Palavra de Deus. A gente volta já já.
Já estamos de volta, agora são 21 horas e 32 minutos, estamos ao vivo pela Rede Novo Tempo de Comunicação. Este é o programa Na Mira da Verdade. E no bloco anterior, nós estávamos respondendo a questão que chegou pelo torpedo SMS, que diz o seguinte: antes da fundação da Igreja Adventista, a maioria dos protestantes não guardavam o sábado. Como é que fica essa questão perante Deus? E eu vou mais além, professor. Será que só são salvos os guardadores do sábado de 1844 para cá, quando nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Como é que a igreja tem essa pretensão? É isso mesmo? Olha, essa pergunta é muito importante porque nós temos no Brasil, infelizmente, uma literatura apologética de péssima qualidade quando o assunto é adventismo. Quando é outros assuntos, nossa literatura apologética é muito boa. Agora, quando o assunto é adventismo, a literatura apologética é de péssima qualidade. Eu estou fazendo uma análise da literatura anti-adventista no Brasil, porque esse é o tema da minha dissertação. Eu tenho visto cada coisa que de deixar o queixo caído. E por causa do preconceito e da ignorância, muitas vezes isso é transmitido às outras pessoas. Então, por exemplo, há livros por aí dizendo, e sites na internet de alguns centros que se dizem apologéticos, que na verdade de apologia não entendem nada, né? Dizendo por aí que os adventistas ensinam que todo aquele que guarda o domingo vai se perder. Ora, o indivíduo que diz um negócio desse, ou ele é ignorante ou ele é muito mal intencionado. Né? Porque se você ler, por exemplo, o que a escritora cristã Ellen White diz no livro Grande Conflito, página 449, você percebe que a pessoa que afirma uma coisa dessas, ela está com alguma má intenção, não é possível. Olha, por exemplo, o que Ellen White fala dos cristãos que não tiveram a oportunidade de conhecer que o verdadeiro dia do Senhor é o sábado. Porque temos que ser sinceros, queridos, o domingo não é o dia do Senhor. Podemos gritar, berrar, interpretar a Bíblia do jeito que quisermos, recorrer aos pais da igreja. O dia do Senhor na Bíblia é o sábado e não tem conversa. Agora, será que os que guardam domingo vão se perder? Vamos deixar que Ellen White apresente a posição oficial adventista sobre o assunto no livro Grande Conflito, página 449. Mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que em assim fazendo estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Esse texto é mais claro que o sol ao meio-dia. Ellen White diz claramente que os cristãos passados que viveram de acordo com a luz que receberam, Deus aceita a sinceridade deles. Por quê? Porque se eles tivessem aprendido sobre o quarto mandamento, com certeza teriam observado o sábado. Nós temos que levar em conta uma coisa, queridos: o sábado será sim um ponto muito importante no conflito entre o bem e o mal. Porque o conflito entre o bem e o mal envolve adoração. E se você ler Apocalipse 14, 6 a 12, ali há 3 recados urgentes para a humanidade, para que adorem a Deus no sábado como um sinal externo de fidelidade a Deus. Mas apesar de o sábado ter esse papel importante no conflito entre o bem e o mal, que a questão é a adoração, nós não podemos jamais pregar uma salvação pelo sábado. Né? A salvação, de acordo com Efésios 2, 8 e 9, é unicamente pela graça de Jesus Cristo. E nós observamos o sábado ou qualquer outro mandamento como uma resposta ao amor de Deus, como o resultado do poder transformador do Espírito Santo na nossa vida. Eu parabenizo a você, telespectador, por fazer essa pergunta a nós, porque você poderia ter recorrido à internet, a esses sites apologéticos por aí que não entendem nada do assunto e que infelizmente querem denegrir a imagem da Igreja Adventista desnecessariamente. Eu agora estou um pouquinho sem tempo, mas Deus vai me abençoar, que a partir do ano que vem, que eu conseguir dar assim um avanço a mais à minha dissertação, eu quero poder responder mais ainda essas afirmações infelizes que esses sites apologéticos colocam por aí, para que você possa ter acesso a toda a verdade, né, e se livrar do preconceito, da má interpretação teológica que é apresentada em muitos desses sites, infelizmente. Muito bem, professor. O próximo questionamento pelo nosso blog é o seguinte:
Quem mandou foi o Charlie Field. Ele é de Juiz de Fora, está sempre ligado com a gente aqui pelo Twitter e tudo mais, mas ele mandou essa aqui pelo blog. Sou trinitariano, porém, a palavra koinonia, no grego, citado num programa passado, usado em 2 Coríntios 13:13, tem um uso variado nas Escrituras, pois vemos que nas 19 ocorrências do termo, a sua variação em nada indica que ele seja usado somente para caracterizar união, parceria pessoal ou comunhão entre pessoas. Essa aqui é uma pergunta baseada no Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, onde nós apresentamos aqui que são 3 que se formam um. Agora, professor, essa palavra koinonia, o que ele está querendo dizer aqui, professor? Que tem vários termos na Bíblia, 19 ocorrências, e que não dá a entender que significa uma união. Como é que fiz? Inclusive num texto de 2 Coríntios 6:14, que diz o seguinte: pode a luz ter comunhão com as trevas? E acho que é usado também essa palavra koinonia. Como a gente explicar então aqui o que você disse aí, que koinonia no grego é que indica que representa a união quando se fala de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo? Certo, esse telespectador tem que levar em conta uma coisa. Realmente uma palavra ela tem diferentes nuances e significados. Agora, nós temos que nos perguntarmos uma coisa: qual é o significado principal do termo? O significado principal do termo koinonia no grego é sim relacionamento, parceria, tá? Isso se repete, por exemplo, em Filipenses 2:1. Aqui é dito assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Aqui claramente o termo koinonia no grego indica que é possível ter uma comunhão pessoal com o Espírito Santo. Então não é só em 2 Coríntios 13:13. Agora no caso 2 Coríntios 6:14, se você analisar, a essência é a mesma. Apesar de luz e trevas não serem objetos pessoais, está se referindo a pessoas que podem se relacionar com a luz e com as trevas. Então, realmente, o significado principal de koinonia no grego é parceria, relacionamento entre pessoas. Se você consultar qualquer dicionário bíblico, qualquer léxico, você vai perceber isso. Agora, em algum caso ou outro, pode acontecer de não se referir diretamente a seres relacionais. Mas na grande maioria das vezes, e levando-se em conta que a essência da palavra é essa, nós não temos nenhuma dúvida de que em 2 Coríntios 13:13 temos uma prova claríssima da pessoalidade do Espírito Santo. Muito bem, professor. Essa aqui chegou pelo torpedo. Veja aí. Vocês também são uma mídia controlada pelos Illuminati. Fingem não saber de nada ou não enxergarem os planos dos Illuminati. Me responda, por favor. Parabéns pelo programa. O que é isso, professor? Essa aqui é uma mídia dos Illuminati. Quem são os Illuminati? O que é isso aqui que esse torpedo chegou aqui na mira da verdade? Pois veja bem, meu amigo. Se nós fôssemos controlados pelos Illuminati, nós seríamos maçons. E se nós fôssemos maçons, nós estaríamos aqui pregando contra a doutrina maçônica, por exemplo. Por quê? Para a maçonaria, a Bíblia é apenas um símbolo da vontade divina. Para nós, a Bíblia é a vontade divina mesmo, e não tem conversa. Então, essa sua dedução aí não tem embasamento nenhum. Muitas pessoas nem sabem direito quem são os Illuminatis, Os Illuminatis, na verdade, se refere a um grau na maçonaria em que o indivíduo é considerado iluminado, ou seja, ele ultrapassou ali o 33º grau do conhecimento filosófico. E muita especulação existe sobre os Illuminatis na internet, que estão armando uma coisa do mundo, que eles armaram a queda das Torres Gêmeas, que eles estão dominando a política para matar a população e tudo mais. Tem um monte de baboseira por aí que não vale a pena você perder o seu tempo em acessar esses sites sensacionalistas que falam coisas que não sabem. Eu recomendo que, se você quiser saber mais sobre o assunto, que você leia um livro especializado sobre o tema. Por exemplo, a editora Mundo Cristão tem um livro intitulado Maçonaria e Fé Cristã. É um livro escrito de uma perspectiva bíblica, equilibrada e que não tem problema algum. Então, meu irmão, vá até esse tipo de literatura,
né? E você não vai, assim, perder o seu tempo em acreditar nessas lendas que são espalhadas pela internet, né? Lendas que desviam o nosso foco da palavra de Deus para ficarmos aí colocando todas as nossas atenções nos Illuminati. Tem tanta coisa. Efésios 6,12 diz que a nossa luta é contra o diabo, não é contra ser humano. Então você tem que se preocupar em se proteger contra os ataques e as tentações do diabo. E deixe os Illuminatis para lá seguirem a vida deles. Muito bem, professor. Agora o Rogério quer saber o seguinte: se Deus perdoa, por que ele não perdoa o diabo? Por que ele não perdoou Lúcifer? Que história é essa, professor? Você acha que Lúcifer, porventura, não poderia ter um perdão? Será que se em algum momento aí a gente não conhece esse mundo, essa luta entre o bem e o mal, será que o diabo não poderia, porventura, se arrepender de tudo que ele fez, não? O detalhe é o seguinte: Deus não expulsou Lúcifer do céu do dia para a noite. Nós devemos levar em conta isso. Quando nós lemos Apocalipse 12, 7 a 9, nós percebemos que Lúcifer foi expulso do céu, mas depois de ele ter enganado uma terça parte dos anjos, ou seja, ele teve um tempo considerável para enganar 33% dos anjos e para ele se arrepender. Só que o que aconteceu? Ele foi longe demais, amigo telespectador. E a Bíblia diz em Apocalipse 28 e 9, que mesmo depois do milênio, que é um período de 1000 anos em que a terra ficará desolada e os justos estarão no céu, diz que mesmo depois desse período o diabo sairá a enganar as nações, ou seja, o diabo não vai se arrepender mais. Ele foi longe demais. Agora, com certeza Deus deu todas as chances que ele poderia ter tido. Isso se evidencia no tempo em que ele levou para enganar uma terça parte dos anjos. Se Deus não desse chances para Lúcifer se arrepender, ao Lúcifer ter enganado o primeiro anjo, Deus já teria mandado ele embora. Mas veja bem, ele enganou a terça parte. Isso demonstra que Deus foi dando o quê? Chances para ele. Eu gosto muito de uma citação da escritora Ellen White no livro História da Redenção, no primeiro capítulo. Ela fala que Deus tolerou longamente Lúcifer no céu. Então pode ter certeza, o diabo se perdeu, não foi por culpa de Deus. O Senhor fez tudo o que podia para que ele se arrependesse. Mas infelizmente, ele foi longe demais. E nós temos que ter cuidado para que nós também não caímos no mesmo erro de irmos longe demais, ao ponto de não ouvirmos mais a voz do Espírito Santo falando à nossa consciência. Ok, professor, olha outro torpedo que chegou aqui. A Bíblia não fala no nome de Lúcifer. Como dizem que o nome de Satanás é Lúcifer? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Pois olha, esse é um questionamento interessante. Alguns ateus já me escreveram falando sobre isso, é o seguinte: vocês inventam moda aí, o diabo na Bíblia nem existe porque a Bíblia não fala do nome Lúcifer. O nome Lúcifer, né, é um nome latim. E realmente o nome Lúcifer é um nome latim, foi usado ali pela primeira vez por um dos pais da igreja chamado Tertuliano. Só que apesar do nome latim não estar na Bíblia, o nome hebraico está na Bíblia, né? Então nós temos que analisar aqui, ó, Isaías 14, 12, falando de Lúcifer, diz assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. O nome Lúcifer no latim quer dizer anjo de luz. E este nome latim é correspondente aqui ao hebraico filho da alva, certo? Então, o nome latim não existe. Agora, o nome hebraico correspondente ao latim existe. Então, não existir o nome latim, Lúcifer, na Bíblia é irrelevante, porque o seu correspondente hebraico existe. E a Bíblia está cheia de citações mostrando a existência de um ser espiritual maligno que é oposto a Deus, não é? Agora, o fato de Tertuliano ali usar o nome Lúcifer, latim, para se referir a este ser, diz Isaías 14, 12, não tem problema algum. Nós podemos utilizar alguns termos teológicos para podermos expressar verdades da Bíblia, né? Muito bem, professor. Olha só, um outro torpedo que tem aqui é o seguinte: a Bíblia diz que Deus criou outros planetas habitados. É ou não é? Existem outros planetas habitados, professor? Temos grandes evidências disso. A Bíblia não fala... A Bíblia não fala isso, né? Ela não fala abertamente, mas assim nas entrelinhas, as entrelinhas gritam aos nossos ouvidos. Ok. Então quer dizer que OVNIs existem mesmo? É ou não é? Aí está enganado-se numa coisa.
Quando você lê a Bíblia, você lê, por exemplo, 1 Coríntios 4:9, que ali fala que nós somos espetáculo ao mundo, a anjos e a homens. A palavra mundo ali no grego cosmos, né? Ela significa universo, né? E eu creio ali, e eu tenho embasamento para isso, de que ali se refere sim ao universo todo envolvido na expectativa ali diante do grande conflito entre o bem e o mal. Agora, precisamos levar em conta uma coisa: os seres dos outros mundos que se comunicam com os seres humanos não são os chamados OVNIs, são anjos. Tá? Então, se você ler a Bíblia, por exemplo, em Gênesis 18, anjos aparecem a Abraão para comunicar a mensagem de Deus. Em Apocalipse 22, 8 e 9, anjos aparecem ao apóstolo João. Então, esses chamados OVNIs não têm nada a ver. Por quê? Quando os anjos apareciam aos seres humanos, era para trazer uma mensagem de Deus e de salvação. Os chamados OVNIs aparecem para quê? Para nada. Só para causar curiosidade e desviar a atenção das pessoas da Bíblia para a ufologia. É uma coisa satânica, não tenha nenhuma dúvida disso, né? Lógico, existe o charlatanismo, mas tem umas imagens que aparecem por aí que é claro, um joguinho de cena ali, uma manipulação do diabo para desviar a atenção das pessoas. Então esqueça essa história de OVNI, porque Deus não age assim. Tudo que Deus faz tem um propósito. Até mesmo criaturas de outros mundos, como os anjos, quando vêm para o planeta Terra, têm um propósito salvífico. Você não percebe propósito de salvação em OVNIs. Isso aí é bobagem, é manifestação, em muitos casos, satânica. Não crer nesse tipo de coisa. Ok, professor. Outra pergunta que chegou aqui para o Torpedo. O Torpedo hoje está bombando aqui. E ele quer saber o seguinte: explique por que mesmo Deus sendo onisciente, Deus é ou não é onisciente? Ou seja, ele sabe de todas as coisas. Como é que Deus, sendo onisciente, ele provou a Abraão até o fim, mandando sacrificar o seu filho Isaque, professor? Por que Deus fez isso? Ele sabendo que Abraão talvez seria fiel, mas por que ele foi até o fim lá? Até a ponto do pai levantar o punhal para matar o filho? Por que Deus fez isso? A Bíblia fala alguma coisa? Tem um texto em 1 Pedro 1,12 que vai nos ajudar a entendermos essa questão. Um pouco, porque por mais que nós tentemos explicar a onisciência de Deus, nós não temos como fazer isso. Nós podemos ir até um ponto, até aquilo que a Bíblia revelou. Agora, entendermos um atributo divino é impossível para nós, né, corrompidos pelo pecado e tudo mais. Agora, 1 Pedro 1,12, né? Ou melhor, 1 Pedro, eu abri em 2 Pedro. 1 Pedro 1,12 nos diz uma coisa interessante, que no conflito entre o bem e o mal, e que envolvem pessoas, inclusive Abraão e Isaque, há anjos que precisam entender certas coisas, porque os anjos não são oniscientes. Olha o que diz 1 Pedro 1,12. Deixa eu ler aqui nessa outra tradução, que é uma tradução, vou ler aqui na Nova Bíblia Viva, uma tradução mais coloquial para lermos esse texto, porque alguns textos mais rebuscados é bom lermos numa versão mais coloquial para o nosso telespectador e ouvinte. 1 Pedro 1,12 diz assim: foi-lhes dito que essas coisas não aconteceriam no tempo deles, e sim muitos anos mais tarde no tempo de vocês. E agora, por fim, este evangelho foi claramente anunciado a todos nós. Ele foi pregado a nós no poder do mesmo Espírito Santo enviado do céu que falou a eles. E tudo isso é tão notável e tão maravilhoso que até os anjos do céu dariam tudo para saber mais a respeito. Veja que interessante. Aqui é dito que até mesmo os anjos dariam tudo para saberem mais a respeito dos mistérios da salvação e do Evangelho. Então isso demonstra que os anjos não são oniscientes. Isso nos demonstra que, mesmo Deus sendo onisciente, ele precisava testar Abraão até o final para que os anjos pudessem perceber que Abraão realmente seria fiel. Então Deus age no universo com base na onisciência dele, mas ele também age com base nas limitações das criaturas dele. Como os anjos não são oniscientes, Deus precisa deixar certos acontecimentos correrem o seu curso normal para que os anjos possam ver
que Deus está lidando corretamente com o pecado e também com os pecadores. Ok, professor, eu estou aqui navegando pelo Twitter e tem muita gente que está com a gente aqui, muita gente pendurada, seguindo o programa Na Mira da Verdade. Se você ainda não segue o programa Na Mira da Verdade, o nosso Twitter é Na Mira da Verdade, @Na Mira da Verdade. Você entra na página do Twitter, twitter.com/Na Mira da Verdade, clica lá em seguir e você já vai estar seguindo a gente e vai poder acompanhar todos os bastidores também do programa Na Mira da Verdade. Um abraço todo especial aqui para Ana Karina e o Wilton, lá essa aqui é uma cidade lá do Ceará que chama Beberibe, e o bairro chama Paripuera. Um abraço a vocês, eles ligaram pra gente hoje, lá não tem igreja adventista, eles estão assistindo a Novo Tempo. Um abraço a eles, a Karina, ao Wilton, a Suzy, que acompanha o programa Na Mira da Verdade, estão aqui conectados com a gente pelo Twitter. Eles disseram que ia estar ligadinho com a gente já está mandando um abraço para eles. Bom, agora o Alexandre Almeida, pelo Twitter, pergunta o seguinte, professor. Vamos lá. Os dons de 1 Coríntios 12 cessaram ou ainda estão disponíveis hoje, professor? Como é que é essa questão dos dons aí? Não existem mais? Quer ver uma coisa, querido amigo? Todos os dons espirituais de Deus, em 1 Coríntios 12, né? E também ali temos uma outra lista, ali em Efésios capítulo 4, todos os dons espirituais estão disponíveis. Entretanto, Deus utiliza-se mais de alguns dons em determinadas épocas da história. Vou lhe dar alguns exemplos. Quando você vai para Atos capítulo 2, você percebe que naquele período da história em que o cristianismo precisava se espalhar diante de outras nacionalidades, o dom que Deus mais utilizou ali foi o dom de línguas, que era uma capacitação sobrenatural para as pessoas falarem em outras línguas. Então, naquele momento da história, o dom mais utilizado foi o dom de línguas. Nos nossos dias, apesar de Deus poder usar o verdadeiro dom de línguas, se Ele quiser fazer isso, nos nossos dias, outro dom espiritual é mais usado por Deus, nesses últimos dias. E aí nós podemos ver qual é este dom em Atos 2,17, que diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então aqui é dito que nos últimos dias, o dom que Deus mais utilizaria seria o dom profético, ou seja, revelar uma mensagem através de um profeta e também capacitar uma pessoa a pregar a Bíblia para ser um profeta no sentido de ser um porta-voz de Deus. Então, todos os dons espirituais são válidos. Agora, alguns Deus se utiliza mais deles em determinadas épocas da história, porque Deus, na sua sabedoria, Ele percebe que em determinada época da história, diferente tipo de dom é mais importante para alcançar a humanidade. E nós encontramos uma outra evidência disso nas palavras do próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 11. Ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Espero que mais esse texto aqui tenha lhe ajudado na compreensão deste assunto. Ok, professor. Agora, ainda pelo Twitter, a Cris Maria está dizendo o seguinte. Isso, a Cris Maria Galdino, ela diz o seguinte: boa noite. Por que as mulheres adventistas não podem usar brincos? Isso é bíblico ou apenas uma regra da igreja? Por que algumas mulheres cristãs, adventistas e outras religiões não usam brincos, não usam muita maquiagem, enfim, por que tem esse tipo de coisa? Isso aí é apenas uma regra da igreja ou é bíblico também, professor? Olha, a igreja adventista sétimo dia, ela tem princípios bíblicos de modéstia cristã. Através desses princípios de modéstia cristã, a igreja adventista ensina o seguinte, que apesar de a mulher ter que se cuidar da sua aparência, estar bem apresentável, bem bonita e bem cheirosa, é importante que a mulher chame a atenção mais para a sua conduta do que para o seu exterior. Este é um princípio de modéstia bíblica e nós nos baseamos nisso. Isso não se aplica só a mulheres, isso se aplica aos homens também, é claro.
Nesse princípio de modéstia bíblica, a palavra de Deus não recomenda que a mulher cristã use joias. É claro que você que usa joia, você não é desmerecida pelo Senhor Jesus de forma alguma, não pense isso. O que a Bíblia ensina é que o ideal para a mulher cristã é que ela chame mais a atenção para as suas obras e seu comportamento do que para o exterior, né? E 1 Timóteo 2,9 diz o seguinte: e as mulheres sejam do mesmo modo calmas e sensatas nas atitudes e na maneira de se vestir, não pela maneira como arrumam o cabelo ou por causa das joias ou roupas extravagantes. As mulheres cristãs devem ser notadas por suas boas obras e virtude, como devem ser as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Então, o princípio de não usar joias é bíblico, não é uma orientação, não é uma norma da Igreja Adventista. Por quê? Porque Paulo diz que a mulher deve chamar atenção para as suas virtudes, para as suas boas obras e não para o seu exterior. Então, este é um dos textos, não apresentarei outros porque o nosso tempo já se esgotou, mas eu creio que este aqui é o principal para nos ensinar sobre a modéstia cristã. Professor, será que em 1 minuto você responde uma pergunta de uma criança? Vamos lá. Olha só, essa do Twitter, veja só. Vamos lá. Por que Daniel foi para a cova dos leões? Eu sou criança e não sei. Olha aí, professor. Certo. A gente precisa atender essa pergunta. Com Fala pra aí, certeza. o nome dela é Maiara Santos. Nossa querida amiga Maiara Santos, nossa telespectadora Kid, né? Veja bem, vou lhe ajudar. Ali em Daniel 6, quando lemos o assunto, nós aprendemos o seguinte, minha querida, aqui. Daniel, ele não quis adorar deuses pagãos. E aí o rei Nabucodonosor ficou muito bravo, né? E aí o que aconteceu? Eles castigavam, aqueles reis maus castigavam as pessoas que não obedeciam eles. E aí, para castigar Daniel, colocou ele na cova para os leões devorarem ele. Tá? Então foi por isso. Agora você lê Daniel 6 ali, você pede para o papai e a mamãe ler para você, e você verá que o nosso Deus livrou Daniel. Deus não deixou que os leões devorassem Daniel, mostrando que, querida amiga Maiara, que vale a pena todas as crianças serem fiéis a Jesus e aos mandamentos de Deus em todas as circunstâncias, tá bom? Ok, professor. Com isso, nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade. Felizes porque Deus até aqui esteve com a gente. Amém. Valeu, professor. Até a quinta-feira, ao vivo, pelo Twitter Casting, ok? Exatamente. Às 2 da tarde. Às 2 da tarde. Um grande abraço, amigo Tito. Querido telespectador, um grande abraço a você. Querido amigo da Rádio Novo Tempo, Deus lhe abençoe e lhe guarde. Querido amigo internauta, Deus lhe proteja. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia, a palavra de Deus, terá coragem de lhe responder. E lembre-se, sempre o seu questionamento nesse programa vai estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!